irmãos, bom dia novamente. Me perdoem o nervosismo em algum momento, né? Mas é uma tentativa, essa pregação é uma tentativa de continuar colaborando com aquilo que o Espírito tem falado à igreja, especificamente à nossa igreja, que é relativo à comunhão dos santos, né? É algo assim que, se olhar para trás, a minha curta caminhada na fé, eu já avancei alguns passos em relação a isso. Mas se olhar para frente, ainda existem muitos outros passos que precisam ser dados, mas é muito gracioso ver Deus trazendo cada vez mais entendimento, cada vez mais revelação, e essa casa tem sido essencial para isso, a vida dos irmãos tem sido essencial para isso, a realidade de igreja que nós vivemos tem sido essencial para isso. Hoje a Pri estava aqui na IBD, já tem 2 semanas, né, falando sobre mutualidade, sobre serviço, e é algo que, de certa forma, eu vou dar continuidade e espero que o coração dos irmãos seja abençoado. Vou tentar, de forma mínima, trazer interferências minhas ao texto, deixar com que a Bíblia fale ao coração dos irmãos, que a revelação do Espírito toque ao coração de vocês, como tocou ao meu. Essa palavra primeiro passou pela minha casa, essa palavra primeiro exortou o meu coração, e que essa palavra alimente o coração de vocês. Amém? Bom, temos vivido dias bem complicados, né? Digamos assim, e eu não falo de coisas externas, eu falo muito do que o diabo tem tentado fazer com a Igreja de Cristo, através do engano, tentando macular aquilo que Cristo estabeleceu como imaculada, que é a sua noiva. E nessa manhã eu queria refletir um pouco com vocês sobre a importância dessa realidade do corpo de Cristo, de vivermos e estarmos inseridos nessa realidade. A Escritura nos aponta que isso aqui que nós estamos vivendo foi Deus que preparou de antemão, correto? O livro de Efésios fala isso, que Deus nos separou para sermos filhos dele de antemão. Então estamos numa realidade de família. Estamos numa realidade que o próprio Deus preparou todo o ambiente para que a gente viva. Então, quando minha mãe foi achada, quando Pri foi achada, né, quando Saulo foi achado, quando Igor foi achado, quando todos nós aqui, cada um de nós fomos achados por Cristo, era porque o próprio Deus já tinha se responsabilizado por isso antes de sermos criados, antes de existirmos. Deus já tinha esse propósito eterno. Amém? Então, a nossa vivência como igreja, ela não pode nem deve ser uma experiência religiosa, onde nós adentramos um templo, nos assentamos, ouvimos, vamos para casa e vivemos essa vida como qualquer outra pessoa de qualquer outra religião pode fazer. Pode fazer. Toda religião tem um templo, toda religião pode ter uma casa, pode ter qualquer lugar para se reunir, pode ter uma experiência. Nos chama para essa realidade espiritual onde a vida de Cristo está fluindo através de nós, e o que estamos vivendo aqui é uma realidade mística, verdadeira, onde somos corpo de Cristo uns com os outros. Amém? A reflexão de hoje fica em 1 João, capítulo 1 mesmo. E esse contexto aqui, eu gosto sempre de pensar sobre quem escreveu, né, quando eu estou lendo algum livro da Bíblia, sobre ver qual era o contexto que aquela pessoa estava vivendo, quem era de fato o autor, né, desse livro. E aqui, os estudos, né, históricos apontam, né, dão indício de que João estava escrevendo essa carta em Éfeso. Era um tempo onde o gnosticismo, né, estava tomando conta ali, pressionando a igreja, onde heresias estavam pressionando o povo de Deus, os cristãos, a não crerem na matéria, no corpo, na encarnação do Filho de Deus. Isso era um risco, porque a encarnação do Filho de Deus é uma base fundamental da nossa fé. Ainda não vemos a Cristo com os nossos olhos, mas sabemos que ele veio à Terra em forma de homem, o Filho de Deus encarnou, foi morto no madeiro e ressuscitou ao 3º dia, e um dia voltará. Essa é a base fundamental da nossa fé. E naquele tempo isso estava sendo atacado, porque se você tira a matéria, a pessoa de Jesus, o ser humano Jesus, você destrói toda a base da fé cristã. Era isso que o diabo tentava fazer, inclusive, quando, através de Pedro, fala: Jesus, por favor, não, se poupe, não vá para a cruz, não. Jesus
falou 3 coisas, meus irmãos, e a gente sempre para nas 2 primeiras. O Filho do Homem precisa sofrer, depois o Filho do Homem precisa fazer o quê? Ser morto, e o terceiro é ressuscitar. Se tirar o ressuscitar, tá ótimo para o diabo, tá ótimo. Temos só um homem que pregou e acabou e morreu. Mas o que Jesus repreende Pedro é pelos 3, porque o Filho do Homem necessitava sofrer, precisava morrer e, sobretudo, precisava ressuscitar. Nisso está a esperança da igreja, na ressurreição do Filho de Deus, posto sobre tudo e todos. E um dia, assim como ele subiu como um homem, ele glorificado dos céus e todo o olho verá. Nisso está a base da nossa fé. Esse João que escreve isso, eu estava lendo, né? Sempre tenho esse hábito de ficar lendo, relendo os evangelhos, e é muito gracioso ver que Deus permitiu detalhes muito específicos sobre os discípulos, sobre os apóstolos, falhas, erros, características, caráter. E esse João que escreve aqui, eu sempre tive ele com muita estima, e ainda tenho. Mas João, na minha cabeça, era um cara perfeito, perfeitinho, o discípulo amado de Jesus. Mas, quando a gente vai ler as Escrituras com atenção, o relato de Lucas, de Marcos, do próprio João, nós vemos detalhes assim, meu Deus, você olha, João, que é isso, João? Calma lá. E observem como o evangelho é tão transformador na mente de um homem. E aí eu queria ler 3 textos antes, para a gente entender quem era João, a importância de Deus no Filho encarnado. João, ele era um cara justiceiro e sem misericórdia. João, o discípulo amado, ele era justiceiro e sem misericórdia. Como assim, João? Você tem como provar? Comfort, abra aí Lucas capítulo 9, versículo 51, para a gente ler, rapidinho. Pode passar. Aqui Jesus estava pregando já nos seus últimos dias. Pode passar. Jesus envia os mensageiros para entrarem no povoado. Pronto. Mas o povo dali não o recebeu porque ele se dirigia para Jerusalém. Próximo. Ao verem isso, os discípulos Tiago e quem? João. Eita, caiu na área, pênalti. Levanta. Perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo dos céus para destruí-los? João. Próximo. Jesus, porém, voltando, repreendeu. Próximo. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Pausa. Mas essa repreensão aqui de Jesus não foi qualquer repreensão. Jesus falou: vocês estão ficando malucos? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus falou isso para João e Tiago, que queriam, em nome de Deus, fazer algo santo, mandar cair fogo do céu. Mas Jesus fala: eu não pedi para vocês fazerem isso. Vocês não estão entendendo ainda o que é caminhar comigo. João não era só justiceiro e sem misericórdia. João, ele era um cara exclusivista. Ele queria o clubinho dele. Ele era o cara que, por já estar ali na sua zona de conforto, não queria que ninguém furasse a sua bolha. Comfort, joga aí João 9 ainda, 49. (9:49). 9:49. Lucas 9, versículo 49. Mestre, disse quem? João, de novo. Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Próximo. Não impeçam, disse quem? Jesus. Pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Está de novo Jesus tratando o caráter de João, por uma má compreensão do que ele tinha, do que era a realidade de viver em Cristo. E por último,
João era um tanto egoísta, um tantinho egoísta. Marcos capítulo 10, 35 a 45, mas eu vou ler um versículo só. Marcos 10, 35. Nisso, Tiago, a dupla dinâmica, Tiago e quem? João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Eles responderam: permita-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Próximo. Jesus lhe disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Acaso vocês podem beber o cálice que eu bebo ou ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Próximo. Podemos. Responderam. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas ao sentarem-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados. Próximo. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. O pau quebrou. Pronto, pausa. Pronto, esse é João, meus irmãos. Esse é João, o discípulo que escreveu sobre a importância da pessoa de Jesus. E eu frisei todas essas coisas porque esse mesmo João vai nos apresentar coisas lindas e maravilhosas na sua epístola, na primeira, na segunda e na terceira. Mas isso só é possível porque esse mesmo João, com esse caráter defeituoso, foi batizado com o Espírito Santo de Deus, teve o Espírito de Deus soprado sobre ele. Então, tudo que nós somos hoje, que podemos ser, que apresenta virtude, beleza, bondade, é o próprio Espírito que coloca em nosso coração. Porque se não for o Espírito de Deus, meus irmãos, não seremos capazes de entender nada. Não seremos capazes de entender o que é comunhão, o que é vida em comunidade, o que é santidade, o que é uma vida separada para Deus, vivendo os propósitos de Deus. Não é possível. Porque esse João estava caminhando com Jesus há 3 anos e ele fazia atrocidades em nome do seu eu. Mas esse mesmo João foi que, por misericórdia, recebe o Espírito de Deus e tem a sua mente transformada, sabe, a sua disposição de vida transformada, mas só mediante ao Espírito de Deus. Dito isso, vem algo dos nossos dias. Eu falei que no tempo de João era, a igreja era pressionada por heresias, era pressionada por ideologias, né, por filosofias, e hoje estamos vivendo algo muito semelhante. Talvez de formas diferentes, mas a igreja segue sendo pressionada por diversos perigos, e nós precisamos nos atentar pelo poder de Deus a não cair nesses laços. Ao ouvir a voz do Espírito, a Escritura diz: se você ouvir a voz do Espírito, não endureçais o seu coração. E o Espírito tem falado à igreja nesses últimos dias. Saiu uma pesquisa recentemente de que o índice de evangélicos no Brasil cresceu. O índice de evangélicos no Brasil cresceu. Mas o que esse crescimento significa? O que esse crescimento diz nos nossos dias? Está crescendo o verdadeiro novo nascimento, ou só um número com uma experiência preparado para nós, que é uma vida por meio da fé, santificados e vivificados pelo Espírito Santo. Isso é... Tá bom, meu irmão, obrigado. E aí vamos para o texto de 1 João. Vou tentar ser o mais breve possível. Tá todo mundo de boa até aqui, entendendo? Amém? 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. O que era, desde o princípio, isso João, já em Éfeso, já nos seus últimos dias já, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que os nossos olhos, o que contemplamos,
e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que? Um propósito, uma finalidade, para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem de que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus e o seu Filho nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês por estas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Desta forma sabemos que conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Amém? Bom, vamos parte a parte desse texto para a gente finalizar. João testemunha do que ele viu, ouviu e apalpou. Isso no versículo 1, ele fala isso. O que contemplamos, os que as nossas próprias mãos com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e quem é a vida aqui? Cristo, o Filho de Deus. Ele está falando sobre isso, que ele teve uma relação de uma comunicação, onde ele teve algo que ele ouviu, onde teve algo que ele viu, e teve algo que ele tocou com suas próprias mãos. O que temos visto e ouvido, João pega isso, esse material, esse combo, anunciamos também a vós outros. Para quê? Existe uma intencionalidade de João. Se eu tiver uma aula aqui agora, beleza, estou na faculdade de pedagogia, estou ouvindo o professor falar e preciso fazer o estágio, e meu estágio é na sala de aula. O que é que eu faço na sala de aula se não replicar o meu ensinamento para os meus alunos? Correto? É sobre isso que João está falando. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por muito tempo, eu entendia a comunhão sobre estarmos juntos, fazendo alguma coisa, vamos ter um tempo de comunhão. Só que aí, o tempo vai passando e a gente vai percebendo que esse estar junto, a gente pode estar junto com qualquer pessoa. A gente pode estar junto, no meu caso, né? Eu posso estar junto com os meus amigos para ver o jogo do Bahia, que eu me irrito bastante. Eu posso estar junto com os meus amigos para jogar um videogame. Posso estar junto com os meus amigos para fazer N coisas, uma noite de jantar e tal. Isso é comunhão? Não. Isso é estar juntos. Então, João estabelece um padrão para o que é comunhão. E a comunhão é o vínculo que se dá pelo que ele ouviu e viu Cristo. Cristo. Isso se dá na família da fé. Somente. Somente. Então, isso é importante para nós entendermos e amadurecermos, muito, sobre esse lugar que Jesus está nos chamando a viver.
para que mantenhais comunhão conosco. E aí eu peço que você se lembre de quando foi que Jesus te alcançou. Quando foi que Jesus te alcançou? Onde? Como? Quando? Pronto. A partir dali, iniciou-se toda uma corrida que a comunhão precisa fazer parte. A partir desse ponto, onde Jesus trouxe luz ao seu coração, a partir dali, a vida em comunhão, ela é inegociável. Na verdade, para o cristão, a comunhão, vida sem comunhão, na verdade, não é novo nascimento. Isso a gente precisa ter muito claro em nossa vida. Isso, vem para o versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui me parece muito aquilo que Jesus orou em João, capítulo 17, onde ele fala que ele orava para que nós fôssemos um com ele, assim como ele é um com o Pai, para que o gozo dele fosse completo. Então existe, meus irmãos, uma alegria em ser um com o meu irmão. Existe uma alegria, uma reação em que nós temos, em que podemos nos ver com um elo santo, vinculado pelo Espírito, onde nos alegramos por sermos um com o outro. Sabe, temos vivido um tempo assim muito especial lá na Igreja Caseira, onde a gente tem se aprofundado, onde a gente tem se esticado, a perceber a beleza do que é considerar o outro e de ser um com o outro, caminhando de forma intencional, corrigindo os nossos caminhos, olhando os lugares que nós temos ainda falhado. Mas como é importante, meus irmãos, porque estar com meu irmão é dividir a vida de Cristo que está nele, como Priscila bem falou. Caminhar com meu irmão é ver a obra de Cristo Redentor em outra pessoa. É você se olhar no espelho. Você quer ver a obra de Deus? Você quer ver Deus operante na terra? Olhe para o seu lado. Olhe para o seu lado e veja a redenção que Deus causou no coração do seu irmão. Que talvez pode ter o passado mais tenebroso possível. Ou talvez não. Mas foi Deus que operou tanto lá quanto cá. E precisa existir a alegria de estarmos uns com os outros, de termos essa comunhão pelo vínculo do que é Cristo. Ora, então, vem a pergunta, né? A gente vai lendo o texto e a dúvida vai surgindo. Tá, João, beleza, você falou que você ouviu, que você viu, que você apalpou, mas o que é isso que você ouviu? Qual é o conteúdo que você teve acesso? Ele fala, ora, a mensagem que da parte dele, Cristo, ouvimos, e isso eu estou compartilhando com vocês aqui, para que a minha alegria seja completa e a gente tenha comunhão, essa mensagem é a seguinte, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Está estabelecido a engrenagem principal do que Cristo propõe, chamado comunhão. Deus é luz. Não é sobre dons, não é sobre, apesar de que tudo isso pode acontecer, mas a mensagem principal que João estabelece no texto é Deus é luz. E não só isso, nele não há treva alguma. Está claro, evidente para a gente o que é que estabelece, o que é que a gente precisa perseguir para ter essa vida em comunhão, para viver essa comunidade dos santos. E aí, o texto segue. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Cristo. Eu tenho comunhão com Jesus, João falando. Eu tenho comunhão com Jesus. E aí João vai e bate na possível hipocrisia que pode existir ao falar, ao discursar isso. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos, mentimos e não praticamos a verdade. Uma coisa é a teoria. O João está falando basicamente isso. Uma coisa é a teoria de você falar que tem comunhão com Cristo. Outra coisa é você ter comunhão com Cristo. A fala e a prática de andar. E João vai trazendo isso claro para a gente. Meus irmãos, não é possível, isso palavras de João. Meus irmãos, não é possível ter comunhão com Jesus e ter uma vida nas trevas. Porque Deus é luz. Então não há possibilidade disso acontecer. E aí o versículo 7 vem.
com um alívio, né? Como parecendo que o versículo 6 é o ponto final para trazer desespero, mas aí João vem e fala: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E aí parece que a comunhão é um lugar. É um lugar onde nós podemos acessar e permanecer. Fala, Deus. Onde nós podemos acessar e permanecer. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Perceba o desafio que a gente tem, individualmente falando, de olhar para Jesus e ter a nossa vida na luz. Porque tendo a nossa vida na luz, temos a convicção de que andamos uns com os outros em comunhão. E tem um verbo importante: manter, preservar, dar continuidade. Eu procuro um lugar onde eu consigo estabilizar essa verdade que é a comunhão. Isso não é uma pressão que eu preciso fazer para a Priscila. Você está andando na luz, Priscila? Eu preciso primeiro andar na luz. Priscila precisa ter a consciência de andar na luz, para que juntos nós tenhamos comunhão. Isso nos leva para termos a alegria de olhar, só usando como exemplo, de olhar para a Pri, e caso ela não esteja nesse lugar de falar: Pri, vem para a luz, porque eu preciso ter comunhão com você. Eu preciso estar nesse lugar com você. Porque foi isso que Jesus fez com a gente. Ele era a luz. Ele nos manifestou e falou: venha, esteja aqui, na minha família. Esse é o papel que Jesus está fazendo todos os dias, comigo e com você. Não é algo que a gente pode manter, é algo que Ele mantém na gente. É algo que o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito para que a gente viva. Por mais que a gente tenha a tendência de escapulir. Mas Jesus é misericordioso para nos puxar de volta. E deixar claro, a comunhão é algo que eu propus antes de todas as coisas. Então vivam isso. Amém? E pensando em luz e iluminação, quem escreveu essa carta foi João. Se nós formos para o Evangelho de João, João estava a fim de escrever coisas muito claras e objetivas. E João, capítulo 1, parece a mesmíssima coisa que João escreve, só que de forma um pouco diferente. O que ele escreve no Evangelho e o que ele escreve na Epístola. E na Epístola, João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito existe e teria sido feito. Nele estava a vida. Guardem essa palavra aqui, vida. E esta o quê? Vida. Era a luz dos homens. Substitua agora aqui, toda vez que você vê a palavra luz, substitua por quê? Vida. A vida brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da vida. Luz, né? Vida. A fim de que, por meio dele, de Jesus, a luz, a vida, todos os homens crescem. Né? Ele próprio não era a luz, João não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. Pode deixar aqui. Existe uma intencionalidade do próprio Deus com o envio de Jesus de iluminar a nossa vida. Por isso, a pessoa de Jesus não é uma pessoa em que nós temos acesso de qualquer forma e a nossa vida não é transformada. É impossível, porque a essência dele é iluminar a todo o homem. Então, quando nós nos achegamos a ele, o que acontece em nossa vida e o que deve acontecer
é iluminação do nosso interior. No ano que você foi encontrado, no lugar que você foi encontrado, na situação que você estava encontrado, que você era encontrado, Jesus chegou para iluminar. É inevitável Jesus encontrar alguém e não trazer luz para essa pessoa, porque a essência da missão dele é essa. Segue o texto. Calma, Comfort, bota o texto aqui de novo. Se não me perco. Estava chegando. Próximo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não reconheceu. Não reconheceu quem? A luz, a vida. O mundo não reconheceu. Veio para... Pausa. Jesus é judeu, amém? Nasceu ali, naquele país. Jesus primeiro começa a sua missão ali, para que depois a gente sabe que o evangelho chegasse a todo o mundo. Mas a luz primeiro se manifestou aos seus. Mas os seus não o receberam. Não receberam a luz. Próximo. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Pausa. Ser iluminado, o que João escreve aqui, ser iluminado nada mais é do que um convite de participar da família de Deus. É um convite, é um chamado a pertencer a esse lugar. Alguns não receberam a iluminação, a luz, foram resistentes. Mas os que receberam, os que foram iluminados, são chamados a essa comunhão. A porta está aberta. Podem entrar. Esse é o lugar de luz para vocês fazerem parte. Comunhão. João escreve lá, em 1 João, e escreve aqui. Os que são iluminados, os que permanecem na luz, os que andam na luz, têm comunhão não só uns com os outros, mas com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Amém? Tá claro, gente? Tá? Amém? Segue, só para ver. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Meus irmãos, há algo santo demais que a nossa mente precisa compreender, que se estamos aqui foi porque Deus nos trouxe até aqui, se estamos juntos foi porque Deus, é do interesse de Deus estarmos juntos como um só corpo. É algo poderoso demais e que o nosso espírito precisa entender, a nossa alma precisa se dobrar e o nosso corpo precisa fazer o esforço para se render a essa beleza que é a comunhão dos santos, que é a verdade de ser igreja, que é a verdade de ser um com Cristo e um com os outros. Isso está palpitando no coração de Deus de uma forma indizível, que o próprio Cristo tem interesse de nos revelar e da gente preservar esse lugar. Pausando aqui, João, tem um texto que me veio ao coração ao ler isso, que é Salmos 34. Quem gosta muito desses salmos é o nosso pastor Josival, que ele vai descrevendo e aí ele chega no versículo 5, e ele fala o que no versículo 5 do Salmo 34? E olharam para ele e foram o quê? Iluminados, e os seus rostos não sofreram mais vergonha. Está aqui, meus irmãos, é o fato de olharmos em conjunto para Cristo e termos uma vida esclarecida, onde nós temos convicção e descanso em Deus pela obra que Ele fez. Olhar para Jesus é ter essa convicção. E como nós podemos preservar o nosso caminho para não andar em trevas, como João coloca como uma possibilidade e impeditivo para que os irmãos não vivam comunhão. Como podemos fazer isso? Seguir os caminhos de Jesus. Sou eu quem estou falando? Não. João, capítulo 8, Jesus fala: eu sou a luz do mundo.
Eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas. Não andará em trevas. E seguir o caminho de Jesus não é um caminho subjetivo, onde nós não sabemos o que fazer, mas é encarnar a vida do Filho de Deus, que não é uma missão fácil, mas é a possibilidade que Ele nos deu, entrar pela porta que é estreita e segui-lo até o caminho da cruz, tendo o nosso caráter moldado, tendo as nossas escolhas alteradas, tendo a nossa condição mental, sabe, desenvolvida para imitá-lo e ser como Ele é. Essa é a única possibilidade, meus irmãos, de não andarmos em trevas. Eu posso ler a Bíblia pra caramba, eu posso fazer muita coisa, fazer sacrifícios demais, mas Deus fala, eu não pedi de vocês sacrifícios e nem holocaustos. Eu pedi de vocês um coração obediente. E a obediência nas Escrituras é ser como filho de Deus. É andar no caminho do Filho de Deus. Para nesse lugar a gente ver o nosso coração ser transformado dia após dia. Dia após dia. Tem uma experiência interessante que eu sempre conto. Na pandemia, eu estava em casa, né, nos primeiros meses, e aí minha mãe ainda estava trabalhando, né, minha irmã estava em casa trabalhando de casa, eu formado na faculdade e entrava no quarto e lia a Bíblia demais. Velho Testamento, lia e saía, meu Deus do céu. Pô, que massa, que revelação, que não sei o que Deus fez com Josué, e pá, e leio. Aí minha mãe chegava em casa por volta de umas 17h30, 18 horas, e nesse dia eu lia a Bíblia muito assim. Fiquei o dia todo no quarto lendo a Bíblia. Quando minha mãe chega em casa, ela me pede uma coisa muito simples assim, João, faça não sei o quê. Eu peguei, dei uma patada em minha mãe, dei uma patada nela, e achei que ia ficar por isso mesmo. Minha mãe, empoderada pelo Espírito, falou assim, é assim que você está sendo cheio de Deus? E aí eu parei e falei, minha leitura não está servindo de nada. O meu coração está endurecido. Eu preciso da sua obra, Jesus, em meu coração. Eu preciso seguir o seu caminho de humildade, de sujeição. Foi a partir dali, meus irmãos, foi a partir dali que eu vi que as obras das minhas mãos são como imundícia. Só o Espírito de Deus para nos fazer não andar no lugar de trevas. Só Ele. Só Ele. De colocar o nosso coração diante dele e falar, eu preciso de ti, né? de precisar dele. E, para encerrar, que horas são, gente? Já são meio... Amém. Para encerrar, passos práticos e algumas aplicações que os irmãos podem, talvez, né, entender como é essencial para a vida de vocês, porque é algo que eu tenho tentado fazer. Eu e a minha casa, né? Eu e Gabi, a gente tem se esticado nesse lugar. Ponto 1. Peça ao Senhor entendimento e revelação sobre a vida comunitária, sobre a importância de estar em comunhão com seus irmãos. Ponto 2. Em nosso contexto, veja a beleza de ser introduzido na família da fé por Deus. Um exemplo prático. Tenha o encontro da igreja caseira como parte essencial da sua semana e da sua vida, como algo inegociável. Ponto 3. Evite isolar-se em grupos de afinidade. É Deus quem escolhe os seus irmãos, não você. Passo 4. Procure um irmão maduro e, se for o caso, exponha a sua dificuldade em ter comunhão. Permita a ação do Espírito no seu coração e reconsidere os seus passos. Se você for o irmão maduro, por favor, não desista do irmão que está nas margens. A comunhão é uma importância para todos nós.